Escolha das provas. Quando a gente olha para essa frase, esse título, já existe um pressuposto de que as provas elas podem ser escolhidas. Será que é isso mesmo? Vamos lá, vamos ver alguns detalhes aqui, tá certo? Primeiro, tá? Isso é uma premissa. Olha só. Na erraticidade, vamos lembrar o conceito que é o estado entre uma encarnação e outra, né? É quando estamos fora do corpo, certo? Erraticidade. Então, na erraticidade, o espírito planeja as suas provas. E aqui é interessante essa figurinha, ó, o Ministério da Reencarnação. Aí o cara vai escolher aqui, ó, show de bola, só aqui os modelos aqui de 3D, né, para você, como será meu corpo, né? Esse aqui é sem um braço, né? Esse aqui com a deficiência visual, esse aqui sem a perna. Então, assim, lembrar também, tá? Deixar claro a ideia de prova, tá certo? O que é que seria a prova? Seriam situações que a gente passa na vida de encarnado, que tem o objetivo de aprendizado, amadurecimento e crescimento espiritual, certo? Tem aquela definição, né, de você diferenciar prova de expiação, mas a ideia aqui, prova, seria um conceito mais amplo mesmo, tá certo? A gente poderia pensar que expiação está aqui dentro também. Mas são as situações de dificuldade que a gente passa na vida. Vamos pensar assim de uma forma mais simples, tá? Situações de dificuldade que a gente passa na vida. E aqui é interessante, né? Porque, de fato, o espírito, a gente poderia até pensar nessa frase assim, o espírito ele pode planejar suas provas. Ou, dito de outra forma, essa frase poderia ficar assim, na erraticidade, as provas do espírito são planejadas. Eu acho que eu vou até ajeitar isso aqui depois, tá? Na erraticidade, as provas do espírito são planejadas. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o espírito individualmente sempre planeja suas provas, mas elas são planejadas por alguém. Ele pode estar envolvido nisso ou não, certo? Mas isso é um fato verdadeiro. E essa foi também uma das grandes contribuições que o Espiritismo trouxe para a gente, para compreender uma multidão de fenômenos que acontecem na nossa vida. Isso aqui tira bastante aquela ideia de que as coisas são aleatórias, né? Ou aquela ideia de que uma série de coisas que acontecem na nossa vida são mistérios, né? Os mistérios de Deus, né? Ninguém sabe, só Deus sabe e tal. E no atual estágio que estamos de conhecimento, isso para muita gente isso vai ser um absurdo, assim, né? Não vai fazer sentido nenhum, porque muita gente tem a necessidade de compreender um pouco melhor algumas coisas que acontecem na vida. Beleza, então vamos ver aqui, tá? Dentro desse planejamento, tá, pessoal? Deixa eu só conferir aqui isso. Dentro desse planejamento, nós falamos uma verdade verdadeira, é que as provas dos espíritos são planejadas, as provas que passamos aqui na Terra, tá certo? Sendo que nesse planejamento existe uma liberdade relativa, tá certo? Veja esse peixe, se a gente escondesse esse aquário da foto, se a gente tivesse só metade da foto aqui, a gente poderia pensar, caramba, esse peixe, ó, ele tá indo embora dali, tipo assim, ele tá ganhando a liberdade para algum lugar. Só que, na verdade, quando a gente olha para cá, ele vai cair no aquário e vai ficar limitado. Com mais espaço, é verdade, mas ele não vai ter uma liberdade completa. Isso é uma liberdade relativa. E como é que funciona esse processo, tá? A autonomia de escolher, do espírito escolher suas provas, certo? Pensando nos espíritos que podem escolher suas provas, a autonomia ela é proporcional ao nível evolutivo. Esse é aquele princípio básico que norteia um bocado de coisa na vida espiritual, tá certo? Quanto mais elevado o espírito, maior a liberdade que ele tem, maior responsabilidade, maior conhecimento, maior possibilidade de agir sobre uma série de coisas. Não é diferente para o planejamento reencarnatório. Então, quanto mais elevado o espírito quanto mais amadurecido, eu gosto muito de usar esse termo de amadurecimento, porque acaba se tratando disso mesmo, processo de evolução espiritual. Então, quanto mais elevado o espírito maior a autonomia que ele tem, maior a liberdade que ele tem de escolher suas provas. E veja que isso faz o total sentido, porque quanto mais elevado o espírito, mais equilíbrio emocional, mais conhecimento ele tem para escolher uma prova adequada ao processo dele. Quanto menos elevado o espírito, ele vai ter a escolha dessas provas, ela pode ter muito mais vieses. E deixar esse espírito sozinho escolher suas provas poderia comprometê-lo ainda mais.
Mas vamos lembrar também, a liberdade é relativa, não só porque ela depende do nível de evolução, mas porque existe o fenômeno das reencarnações compulsórias ou impositivas. O que é isso? Existem espíritos, e muitas vezes não são poucos, que eles reencarnam contra a sua vontade, ou contra o seu conhecimento, ou a sua consciência. Isso acontece em situações específicas, que o espírito esteja passando, situações, por exemplo, de grave desequilíbrio mental. Imagine você, vamos pensar num paralelo aqui com a vida de encarnado, uma pessoa, por exemplo, que tem as faculdades mentais muito alteradas por uma doença mental, como Alzheimer, por exemplo, tá? Tem uma pessoa, que no momento da vida desenvolve um Alzheimer, o Alzheimer vai progredindo, a faculdade mental dessa pessoa fica muito comprometida, a capacidade de discernimento, de julgamento, e para isso a sociedade civil, em praticamente todos os países, ela tem o mecanismo da curatela, da interdição. Significa o quê? Que uma outra pessoa, que em tese seja confiável, um familiar e tal, assume o controle da vida civil dessa pessoa. Essa pessoa é interditada e uma outra pessoa vai decidir por ela. Por quê? Qual é o pressuposto aqui? É que a pessoa que está com as funções mentais muito afetadas, muito prejudicadas, ela não tem capacidade de discernir, de gerir sua própria vida. Então, da mesma forma que existe entre os encarnados, certamente existe entre os desencarnados. Existem desencarnados que se encontram, por motivos diversos, em uma situação mental muito precária e que eles não têm capacidade, naquele momento, de discernir, de julgar. Então, precisa da tutela de um outro espírito que vai, ou de um conjunto de espíritos que vão ali planejar uma reencarnação, e até pelos motivos de adoecimento que esse espírito está, essa reencarnação às vezes ela é urgente, ela é importante que aconteça logo. Então na literatura existem muitos exemplos que são falados sobre as reencarnações compulsórias impositivas. Então esse é um exemplo claro que o espírito reencarnante ele não tem liberdade nenhuma para escolher sobre as suas provas, tá? Porque todo planejamento reencarnatório vai ficar a cargo de outro ou de outros espíritos, tá? Beleza. E aí, assim, tá, a gente viu que existe um planejamento, certo? Isso é fato. Esse planejamento, ele pode partir do próprio espírito que vai reencarnar. A gente viu quais são as variáveis ali que interferem. Mas tá, falando agora do planejamento em si, tá certo? Do planejamento das provas, que é o tema central dessa aula. Mas a questão é, tudo que vai acontecer na vida está previsto? Isso é uma discussão antiga, conflitiva entre várias filosofias, que é a ideia do destino, né? Tipo assim, o destino, o que é destino, o que é traçado, o que não é. O espiritismo é muito, assim, ele consegue trazer muitos detalhes para a gente compreender isso, mas sempre é difícil responder algumas coisas, tá? Por exemplo, acontece algum fenômeno na vida da gente, principalmente quando é um fenômeno assim bem inesperado, bem surpreendente, aí você fica, caramba, será que isso estava previsto? Ou, enfim, quais são as variáveis que estão interferindo aqui? Assim, quais são as variáveis que contribuíram para que isso acontecesse, né? É uma morte, né? Um acidente, e você fica naquela. Isso é sempre uma pergunta que surge, assim, nos debates, né? Nas palestras, assim, tá, mas o que é que está previsto e o que é que não está? Então vamos tentar entender um pouco isso, porque isso desperta bastante curiosidade e tem várias implicações, tá certo? Na verdade, quando a gente está falando nas provas, as provas em geral, elas não estão todas previstas, não as provas em si, tá? Assim, digamos assim, o detalhe das provas, mas o gênero da prova, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Vou tentar ver aqui, ó. Gênero da prova, digamos assim, é o tipo de prova que vai acontecer. Elas indicam tendências, probabilidades e riscos. Vamos tentar dar um exemplo, tá certo? Imagine que existe uma necessidade para aquele espírito de passar pela prova, a prova da riqueza, né? Isso é sempre uma coisa que desperta atenção. Como assim a prova da riqueza? A riqueza não seria uma dádiva, uma coisa boa, né? Você ter dinheiro, ter conforto material não seria bom? Ruim é ser pobre, né? Ser rico é muito bom. Na verdade, nós aprendemos que o Espiritismo nos ensina de forma muito clara que aspectos que são muito valorizados pela sociedade, pela vida material, na verdade se constituem em grandes provas, porque trazem em si riscos imensos ao nosso processo de evolução espiritual. Então, por exemplo, beleza, poder,
dinheiro são coisas cobiçadas, em geral, pela sociedade, mas são coisas assim que trazem em si muitos riscos. E as pessoas que, de certa forma, alcançam, né, que vêm, né, com essa tendência de serem ricas, belas e poderosas, elas, na verdade, estão passando por provas importantes, certo? Então, vamos dar um exemplo. A pessoa, existe uma necessidade para aquele espírito, dentro do planejamento dele reencarnatório, dele ser rico, por exemplo, dele ter muito dinheiro, tá? E aí tá, então o gênero da prova, tipo assim, o tipo de prova é a riqueza, tá? Tipo assim, é um aspecto mais genérico. Mas tipo assim, mas a prova em si, aí assim, tem muitas formas dessa prova acontecer. E muitas vezes, assim, existe até um indicativo, ó, você já vai nascer numa família rica, ou você vai ganhar na Mega Sena, ou você vai ter uma série de favorecimentos para que você tenha dinheiro na sua vida profissional, ou sei lá. E aí você pode, por diferentes caminhos, passar por essa prova, a prova da riqueza, percebe? Então, assim, o que está previsto, sim, isso está previsto mesmo, são os gêneros das provas. Mas os tipos, os aspectos específicos, não. Até porque as nossas próprias escolhas na vida, elas vão mudando os detalhes, né? Os detalhes dos acontecimentos. O importante é que digamos assim, se atinja a meta de passar por aquele gênero de prova. Mas o detalhe existe aquela velha máxima que existem vários caminhos para se chegar ao mesmo destino, tá certo? E aqui, olha só que interessante, tá? Um dos motivos que eu estava comentando de você não ter um detalhamento tão específico sobre a previsão, tipo assim, aquela coisa do destino totalmente amarrado, é o que a gente chama de eventos secundários. Que é o quê? Você através tanto das próprias ações suas, das suas escolhas, como até força das circunstâncias, eventos externos, eventos relacionados a um outro encarnado que atinge sua vida, aquilo nem sempre estava previsto, certo? Então, por causa desses chamados eventos secundários, aqui não dá para tudo ser previsto. Mas o gênero, sim, né? Até porque para você, às vezes, precisa passar por aquele gênero, outros espíritos desencarnados eles podem ajudar ali a manter aquele planejamento, tá certo? Por exemplo, uma forma muito fácil, tá? Fácil, entre aspas, para o planejamento de você cumprir um gênero de prova, vamos pensar, uma doença, tá certo? Doença é uma prova, assim, valiosíssima. Os processos de doença, né? Então, assim, você pegar uma doença que tem uma base genética muito forte, essa é uma forma mais simples de você fixar o gênero de prova, né? Tipo assim, ó, eu preciso que esse espírito aqui, ele vai reencarnar, ele precisa passar pela prova de um determinado adoecimento, ele precisa ter diabetes, tá certo? Diabetes, porque a diabetes tem uma série de coisas para ensinar para ele, né? Etc e tal. Beleza, como é que a gente vai garantir que esse cidadão tem diabetes? Vamos plantar lá no gene dele, certo? Vamos garantir ali na escolha genética dele, um gene bem pesado para ele ter diabetes, certo? Ele vai ter diabetes ali com 9 anos de idade, diabetes tipo 1, vai começar na infância, vai ser um negócio bem pesado. Então, assim, você planta ali no gene dele, dentro do processo reencarnatório da seleção dos genes, e aí você consegue fazer com que ele passe por essa prova. Não vai depender muito das escolhas dele, tá? Para dar um exemplo. Então, pela via da genética, você consegue determinar uma série de gêneros de prova, certo? Beleza, então, respondendo, nem tudo que vai acontecer está previsto. O que está previsto é um gênero das provas, mas não as provas especificamente. Beleza, então as provas elas podem ser escolhidas, elas são sempre planejadas, mas quais são os critérios utilizados na escolha das provas? Tá? E aqui a gente tem muito detalhe para a gente ver. Quais são os critérios? Por que para um espírito é escolhido uma determinada prova, para outro? Com base em que isso acontece? Primeiro ponto, pessoal, vamos lembrar que a meta da encarnação, assim, o princípio geral de estarmos encarnados, o propósito geral é a evolução espiritual, certo? A evolução espiritual, a gente está no mundo para isso, para aprender, para amadurecer. E até quando a gente pensa assim na ideia de resgate, esse verbo eu acho problemático quando a gente usa, porque ele sempre traz uma ideia muito punitiva, mas sempre é aprendizado, é amadurecimento, é crescimento, tá? Então, uma forma muito interessante da gente fazer um bom planejamento de provas para um espírito é observar quais são as suas faltas, suas fragilidades. Tipo assim, o que é que esse cidadão aqui, tá, que está para reencarnar,
o que é que ele tem de mais frágil que ele precisa fortalecer? Quais são os pontos fracos dele? Então, a gente precisa trabalhar dentro desse planejamento que escolhendo determinadas provas que coloquem, que favoreçam um treinamento, que favoreçam um amadurecimento naquela área especificamente, certo? Então, vamos pensar, se esse cidadão aqui, ele é muito vaidoso, eu tenho várias formas de tentar trabalhar nisso nele, tá certo? Ou eu vou, né? Você vê, várias formas de trabalhar, por exemplo, eu preciso que esse indivíduo aprenda a ser menos vaidoso, certo? Então eu posso colocar ele para vir bem afetado nisso, tipo assim, ele vai vir assim com caracteres que não são atraentes, né, para o padrão de beleza daquela sociedade, né? Vai vir uma pessoa feia, tá certo? E tal, que vai ser reconhecido pela maioria das pessoas como uma pessoa pouco atraente. Então, porque eu dou essa limitação para ele, ó, vamos aprender a ser mais humilde, tal e tal. Ou pode ser o contrário também, eu vou colocar para ele vir bem bonito, tá certo? Mas vou colocar algumas cascas de banana na vida dele ali, de forma que ele aprenda né, que assim, ele não pode viver em função daquilo, tá certo? Vamos pensar outra coisa, né? Eu tenho um indivíduo aqui que teve um problema sério, seríssimo de relacionamento com um outro indivíduo, tá certo? Essas duas criaturas aqui, esses dois espíritos, eles tiveram um problema grave, eles se ofenderam, eles se magoaram, eles se odeiam. Então é um ponto de fragilidade, de vulnerabilidade dos dois, esse relacionamento. Como é que a gente faz com esse negócio? Vamos botar essa galera para vir como mãe e filho, certo? Mãe e filho, por quê? Porque pelos laços consanguíneos, tá? Pelos imperativos da lei biológica, pelas influências materiais biológicas, eu tenho pelo menos um ponto de partida favorável. Tá? Essa mãe vai receber esse filho dentro da sua barriga, né? Dentro de uma gravidez, vamos botar para ser uma gravidez planejada, bonitinha, organizada, certo? E essa mãe ela vai nutrir esse amor por esse filho, que legal, e tal e tal. Então assim, ela vai construir uma base de amor em cima, né, assim, ela vai conseguir ter a possibilidade de substituir aí esse ódio por esse amor através aí da camuflagem do corpo material. Então veja que percebam, e claro, acontece muito quando a inimizade é muito alta, essa mãe e esse filho, essa mãe e essa filha, elas vão se estranhar, elas vão ter problemas, e isso vai muitas vezes constituir a própria natureza da prova, tipo assim, beleza, como é que essa mãe, esse pai, essa mãe e filha podem se reconciliar, né? Então, assim, para dar alguns exemplos, tá certo? Esse é um aspecto bem importante, avaliar a natureza das faltas e das fragilidades. Bem, mas, beleza, existe uma questão, um probleminha aqui nos critérios, tá certo? Se o espírito, certo? Imagina assim, esse espírito ele tem ali os pré-requisitos, né, para trabalhar na escolha das provas dele, mas se mesmo que ele tenha esses pré-requisitos, né, ele já tem um certo nível de amadurecimento, mas aí ele faz besteira. Ele diz, não, eu quero uma reencarnação sabática, né? Tipo assim, eu não quero uma vida complicada. Eu vou escolher aqui umas provas bem leves, porque eu já estou cansado de tanta reencarnação complicada na minha vida. Então, assim, eu vou escolher uma reencarnação só para curtir geral, tá certo? O que é que vai rolar nesse caso? Tá? Ainda assim, ele vai passar por provas valiosas, porque mesmo que ele escolha mal as suas provas, de alguma forma, as experiências, inclusive oriundas das más escolhas das provas, e experiências outras colaterais, vão ser muito valiosas. Então, assim, não existe encarnação perdida, certo? Tudo pode ser aproveitado. Toda experiência ela pode ser muito valiosa. Vamos lembrar que até mesmo os abortamentos espontâneos que acontecem, o espírito ali reencarna, tá certo? A mulher começa na gravidez ali, às vezes nem sabia que estava grávida, abortou espontaneamente. Aqueles poucos dias daquele início do que seria uma reencarnação, aquilo ali às vezes já tem uma utilidade, inclusive faz parte até do planejamento. Às vezes você vinha ali só para passar uns dias no útero ali do que seria a sua mãe, às vezes por um reajuste energético, por outros motivos específicos. Então, assim, tudo é muito válido no processo reencarnatório, certo? Bem, aí tem essa questão, tá? Que meio que continua o que eu estava comentando, tá certo? Bem, beleza, eu posso pensar assim também, tá certo? Tá, justamente, se eu tenho a opção de escolher, por que não escolher provas menos dolorosas?
Uma coisa nesse aspecto interessante é que, assim, apesar de parecer muito intuitivo, né, tipo assim, não, se eu poderia escolher algo mais confortável, porque o ser humano ele tem uma tendência, né, de sempre buscar o conforto, todos já temos a tendência de sair da zona de conforto, mas na prática a gente percebe que não é comum. E para a gente perceber sentido nisso, por que não é comum um espírito, uma vez que ele pode escolher suas provas, ele não querer o caminho mais fácil? Porque, como a gente viu lá no início, o tamanho da liberdade que o espírito tem, o tamanho da escolha que ele pode fazer, tem a ver com o nível evolutivo dele de amadurecimento. Então, o espírito que já está mais amadurecido, ele tem sabedoria, inteligência suficiente para perceber que é besteira, entendeu? Ele querer abreviar, ele querer encurtar, achar atalho, porque ele vai ter que passar, ele só está parcelando uma dívida que ele poderia pagar logo, assim, né? Dívida no sentido assim, usar o exemplo do parcelamento, tá? Não que seja a dívida nesse sentido, mas assim, ele está parcelando algo que ele poderia fazer de uma vez. E fora que, assim, tempo, pessoal, assim, é a coisa mais valiosa que a gente tem, tá? Assim, não tem nada mais valioso que o tempo, seja de encarnado, seja de desencarnado. Então a gente tem que usar bem isso aí. E assim, outro aspecto também que parece ser contraintuitivo quando a gente vê isso aqui, mas não é o seguinte: quando a gente está desencarnado, há uma tendência da consciência da gente se ampliar. A gente consegue perceber coisas, consegue fazer julgamentos mais claros e mais amplos do que quando a gente está encarnado. Dentro do corpo existem as influências do próprio corpo, das leis da matéria. Então, por exemplo, o desejo, determinados desejos que a gente tem, que são influenciados pelo corpo, como espírito, eles podem ser menores. Então, assim, eu consigo avaliar melhor a situação e perceber que não adianta querer o caminho mais fácil, tá certo? Beleza. Outra questão. O espírito, ele pode se equivocar escolhendo provas inadequadas? Veja, a gente está vendo assim, do espírito propositadamente escolher provas mais fáceis, tá? Mas aqui é assim, o espírito, ele parou para avaliar, tá certo? Ele parou para avaliar e ele viu que tinha essa prova para escolher e tal, mas ele acabou, enfim, errando, tá? Ele errou no cálculo ali, ele não fez uma escolha muito bem adequada. Pode ou não pode acontecer isso? E a gente vai ver o seguinte, sim, isso acontece. Normalmente por essas duas categorias. Ou as provas são pesadas demais, para o que você podia suportar, ou as provas são inúteis, tá? Ou seja pela natureza das provas ou pela intensidade delas. Mas ainda assim serão aproveitadas, tá? Porque assim, o resultado do processo ele leva em consideração inúmeras variáveis. Não é só o seu desempenho puro e simples, né? Tem tudo isso aqui. Ok, esse é um painel geral e eu vou fazer alguns pontozinhos de discussão com você para dar alguns exemplos, tá? Mas deixa eu fazer vamos fazer uma pequena pausa, se alguém tem alguma questão para perguntar.